Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso último dia da nona semana acadêmica de Gestão e Tecnologias da Informação. Hoje nós teremos a palestra da professora Sheila Monteiro, intitulada Os Desafios da Ética Digital e da Indústria 4.0. E depois, mais tarde, às 18 horas, encerrando a nossa semana acadêmica, indicadores de gênero e de boas práticas das organizações públicas e privadas no Brasil, com a professora Andréia Ribas. Meu nome é Luciana Lamblé, eu sou professora das licenciaturas, formada em História, mas também contribuo aqui, auxilio a professora Úrsula Farias, que é a coordenadora do NICEP, Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa da Faculdade Unileia. Vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso num coque, atrás de mim o fundo é desfocado, eu estou vestindo um casaco bem pesado, está fazendo muito frio na região que eu moro, e é isso. Antes de começarmos, só relembrando a vocês, eu vou desligar a minha câmera e o meu microfone, mas estarei atenta ao chat, então podem mandar perguntas durante a palestra, que eu repasso para a professora Sheila. Quando estiver na reta final da palestra, nós vamos liberar o link para o formulário. Vocês podem preencher e, com isso, receber o certificado de participação da palestra e utilizá-lo também como atividades complementares. Caso o certificado não chegue ao seu e-mail até semana que vem, entre em contato conosco. Mas antes, dê uma olhadinha na sua caixa de spam ou na lixeira, porque pode ter ido para lá. Então, sem mais delongas, porque afinal queremos ouvir a professora Sheila, eu já passo a palavra para ela, já agradeço muito ter aceitado o convite, estar aqui conosco e nos brindar com as suas palavras aí na nossa semana acadêmica. Professora, muito obrigada mesmo, a palavra está contigo. Olá, boa tarde a todos. Como já foi apresentada, né? Sou a professora Sheila Monteiro. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje e também da gente poder fazer reflexões sobre esse nosso conteúdo, né? Essa semana, eu espero que vocês tenham conseguido visualizar todas as palestras, né, ou pelo menos a maioria delas, porque foi uma semana assim bem produtiva, com palestras super interessantes e temas muito relevantes, né? Eu assisti quase todas e gostei muito, inclusive alguns assuntos que eu vou falar hoje aqui já foram tratados nas palestras anteriores, e aí foi bem legal, porque a minha ideia era apresentar uma visão prática de alguns assuntos que já foram bastante discutidos aqui, né? Que no caso foi a ética e a indústria 4.0, na palestra do professor Márcio, né? Bom, antes de continuarmos, eu irei fazer a minha descrição, né? Irei fazer uma breve descrição da minha pessoa. Sou uma mulher de meia idade, parda, olhos e cabelos castanhos, cabelo liso na altura dos ombros, estatura mediana, e eu uso óculos, né, de armação marrom. Eu estou vestindo uma blusa cinza e o meu fundo aqui, eu fiz um desfoque no fundo, então não dá para ter uma percepção do que tem atrás de mim, tá? Então, na realidade, vamos então começar aqui a nossa reflexão, né? Bom, eu começo a fala falando um pouco sobre a indústria 4.0, contextualizando, para que a gente possa entender a dificuldade que as organizações passam quando a gente faz uma correlação com a ética. Essa é a ideia aqui, né? Então, eu apresento um gráfico e eu vou estar falando sobre ele, né, até para fazer a descrição da figura que eu coloco aqui. Eu achei essa figura bastante emblemática porque ela apresenta para a gente a evolução desde a primeira revolução industrial até os dias de hoje, para que a gente possa contextualizar, né, aonde estamos inseridos. Então, a figura, através de um gráfico que começa no ano de 1784 e vem até a atualidade, ele apresenta, então, Professora, pois não? professora, desculpa atrapalhar, não está compartilhando com a gente, não. Ih, desculpa, desculpa, eu me Nada, empolguei aqui, imagina. pessoal. Então, Acontece. deixa só eu voltar aqui, ó, só um segundo. Menina,
Pessoal, me desculpa, eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Tela. Vamos lá. E eu crente que eu estou abafando, hein? Foi? Perfeito, agora conseguimos visualizar perfeitamente. Ai, Obrigada. mil perdões. Então, vamos lá. Essa figura eu achei ela muito legal, muito emblemática, né? Só voltando, porque ela apresenta para a gente assim, um resumão de tudo o que aconteceu ao longo do tempo e para a gente entender a complexidade que as organizações, né, elas vivem hoje em dia. Então, esse gráfico, a figura, mostra uma linha do tempo que vai de 1784 até a atualidade, né? E ela começa lá na Revolução Industrial, que a gente chamou aqui de Indústria 1.0. Bom, o diferencial disso é que nesse momento foi inserido, né, a mecanização das ações, né, da fabricação toda, e teve a introdução do tear e a força a vapor, né? Então, nesse momento, teve avanços, né, e ao longo do tempo, à medida que a indústria, enfim, que a tecnologia vai sendo desenvolvida, novas ações vão acontecendo e a gente vai aprimorando, né? Vai ocorrendo toda uma evolução dentro dessa linha de montagem da produção industrial. Então, lá pelos anos de 1870, ocorre uma nova atualização, surge a indústria 2.0, e que nesse momento a produção, então, ela consegue ser uma produção em escala, é introduzida uma linha de montagem, porque as pessoas foram ganhando experiências e elas perceberam que se elas, ao longo do tempo, elas tivessem, né, começaram a criar rotinas nos seus processos de trabalho, e teve também a introdução da eletricidade e da combustão. Bom, lá nos anos de 1969, depois de muitos avanços tecnológicos, surge a indústria 3.0 e nesse momento a gente ganha então a automação, a introdução da robótica, dos computadores, da internet e eletrônicos, né? Então aí a gente começa a mudar a característica dessa indústria, né, com esses processos mais avançados. E na atualidade, o que a gente tem é a indústria 4.0, porque a gente pega essa indústria que já estava automatizada, já estava robotizada, né, já tinha toda uma conexão com a internet, e a gente introduz agora sistemas mais evoluídos, que são os sistemas cibernéticos, a internet das coisas, a gente começa a conectar novos equipamentos nessa indústria, né, e tem a introdução da nuvem e da inteligência artificial. Bom, é importante para a gente ter essa percepção, né? E se a gente olhar, pegar uma lupa, né? E olhar essa indústria 4.0 ainda de uma forma mais focada na tecnologia, a gente vai ver que existe uma série de tecnologias que fazem parte desse contexto, né? Então, na realidade, a gente começa a perceber que tem vários pontos de entrada para chegar a um único objetivo, que é fazer essa automatização, que é fazer essa organização se olhar como um bloco que se fala, que se conhece, né? Do que eu estou falando? Bom, quando a gente implementa computação em nuvem, Big Data, internet das coisas, há uma robótica avançada, enfim, a manufatura digital, a manufatura aditiva, os sistemas de simulação, e a gente fecha isso com uma inteligência artificial, o que a gente começa a ver que, na realidade, né, o Big Data ele vai permitir que essa indústria, que essa organização, que essa empresa, ela consiga captar muito mais dados do que ela captava antes, né? Quando eu começo a usar uma computação em nuvem, onde eu pego esses meus dados, eu posso colocar em vários locais diferentes, em vários países diferentes, em vários momentos diferentes, eu amplio ainda muito mais esse compartilhamento dos meus dados. E a gente percebe que com a evolução, essa organização, ela criou, né? Com a evolução da informação digital, ela começa a criar uma inteligência, né? Ela já criou essa inteligência, mas a inteligência do negócio, essa inteligência que dá a ela uma vantagem competitiva. Eu não estou falando da inteligência artificial, estou falando da inteligência de negócio, onde ele vai começar a perceber, através desses dados captados, através da utilização de Big Data, ele vai começar a ver que ele consegue fazer coisas diferentes dentro dessa empresa, né, dessa indústria, dessa organização. Bom, e a partir do momento que eu ainda interconecto vários outros, né,
dispositivos, sensores, que me permitem, então, automatizar ainda mais essa minha organização, eu vou trazendo cada vez mais agilidade, cada vez mais, né, vantagem competitiva. Eu hoje já consigo colocar, então, toda uma tecnologia de robótica avançada, onde eu tenho, né, robôs que passam a maior parte do tempo trabalhando sozinho e que agiliza o meu processo, que aumenta a minha produção. Enfim, eu tenho uma série de situações tecnológicas que me permitem, então, ampliar esse meu mercado, aumentar o meu custo, mas que também traz internamente uma série de outras questões para a gente pensar. Vocês devem ter percebido que eu falei de todos esses, né? Eu falei várias tecnologias e não citei a parte de cibersegurança. Que a cibersegurança ela vem complementar todo esse link, né? Toda essa gama de tecnologias que a gente coloca, porque, como eu disse para vocês, quando eu uso uma computação em nuvem, eu estou ampliando a disseminação, né? A distribuição, vamos falar assim, dos meus dados. Então, eu tenho que ter alguma forma de proteger todos esses novos caminhos que eu abro quando eu vou misturando, quando eu vou interconectando essas diferentes tecnologias, né? Internamente, os profissionais envolvidos nessa cadeia, nesse processo de fabricação, de manufatura, enfim, ele também vai ter que mudar o seu perfil e ele também vai passar a lidar com muito mais informação. Ele vai passar a lidar com uma série de outras questões e que a gente precisa refletir. Então, essa tecnologia, ela traz uma série de inovações, mas ela também traz alguns efeitos negativos, né? Então, quando a gente genericamente fala de tudo que está acontecendo, a gente pensa que muitas vezes essa tecnologia faz com que as pessoas nem percebam ou nem tenham consciência dos efeitos de suas ações. E aí dessas ações que podem ser do bem e que também podem ser do mal, né? Se a gente parar para pensar. E que muitas vezes um ato desse impensado pode tomar uma dimensão globalizada. E é por isso que a gente tem que pensar nos novos desafios e nas questões ético-sociais que vêm dessa utilização. A gente deve ter já, vocês já devem ter percebido nos jornais, enfim, na mídia, né, na internet, no YouTube, e não importa, mas a discussão que tem hoje em dia, inclusive das relações éticas na implementação da inteligência artificial. Então, veja, existe toda uma discussão, e ela não é de agora, que ela tem que existir mesmo, como é que fica dessa manipulação de dados que a gente tem e do que a gente pode fazer com isso. Então, eu elenco aqui alguns efeitos negativos que a gente pode ter com toda essa modernidade, né? Porque a gente tem um volume imenso de dados, a gente tem uma capacidade com a inteligência artificial de processamento gigante, e do que a gente pode fazer aí, né? Do que a gente pode fazer, do que uma empresa pode fazer ou uma pessoa pode fazer. Então, a gente vai desde manipulação de mercado, seleção de informações, desfavorecimento de pequenas empresas, racismo, discurso de ódio. Alguns desses itens, até bem pouco tempo, a gente pôde presenciar bem, né? Então, assim, o racismo, ele também é muito discutido, porque essas plataformas de busca, elas podem fazer com que a gente pode levar a um racismo extremo. Então, essa quantidade de informação, a mineração de dados, né? Enfim, então são questões para a gente pensar. Como é que a gente faz, né? Qual é o impacto disso? E efetivamente dentro da organização, o que isso cria, né? Além das questões que eu falei, a gente ainda tem que pensar nos crimes digitais, porque, obviamente, quanto mais uma empresa enriquece, quanto mais uma empresa cresce, né? E quanto mais dinheiro a gente tem envolvido nessas questões, a gente tem uma série de crimes digitais que eles podem acontecer, né? Que vai desde ofensa, bullying, ameaças em geral, estelionato, crime de falsidade de identidade e também, o que é mais perigoso para uma grande empresa, é a divulgação, né, de fotos e dados, de informações críticas, informações que podem atrapalhar a vantagem competitiva, né, o vazamento de informações, a violação de propriedade intelectual. Então, vejam, existe uma série de questões que a gente tem que pensar, porque junto com toda essa tecnologia, né, a gente tem aí também todo um aparato que sempre existiu, gente. O que muda é o formato, né? Essas coisas vão também evoluindo,
né? Assim como a gente tem software que conecta, que agiliza, né? A gente também pode pegar uma inteligência artificial, por exemplo, e usar um efeito ao contrário para a gente poder fazer uma série de outras questões não tão legais, né? A gente pode usar isso para o mal. Então, na verdade, as empresas elas têm que pensar, né? Como que vai fazer para que essa coisa não saia do controle, para que a gente realmente consiga usar toda essa tecnologia, a gente consiga preservar, muitas vezes, dados que sequer pertencem a essa organização. Então, na realidade, esses problemas eles foram surgindo e foram levando a essa discussão e a essa reflexão, né? Aonde a gente para, o que cada um pode fazer dentro do contexto organizacional. E as empresas, então, quando elas olham esses desafios, elas só têm um caminho a seguir dentro do mundo tecnológico, né? A partir do momento que os dados estão dentro de um banco de dados, estão dentro de um arquivo, a partir do momento que você trabalha com pessoas, a partir do momento que você não tem esse domínio, né? O tempo todo do que a pessoa está fazendo ali, como ela pensa, né? Que é implementar a segurança da informação e trabalhar a ética. Então, na realidade, a grande questão que fica para a nossa reflexão aqui é como que essas empresas vão conseguir sair do outro lado, né? A gente falou essa semana sobre a ética, né? A segurança da informação, ela vai dar para a gente a parte técnica, vamos dizer assim, tecnológica, né? Dentro da segurança da informação, a gente consegue trabalhar no nível administrativo, a gente consegue trabalhar no nível tecnológico, porque a gente implementa controles, né? A gente implementa na parte administrativa políticas, a gente implementa normas, procedimentos, né? Na parte tecnológica, a gente tem aí um cabedal de tecnologias para que a gente possa implementar. A gente faz uma implementação em camadas, existe uma série de técnicas que a gente pode fazer, existem protocolos criptográficos, só que o que a gente não pode esquecer é que sempre atrás de toda tecnologia tem um ser humano. Então, o X da questão, o cerne da coisa, é a gente trabalhar o fator humano, né? Então, não adianta você comprar um monte de equipamento, você fazer um monte de coisa na sua organização, se você não trabalha o fator humano. Então, qualquer projeto de segurança da informação, de conscientização e segurança da informação, enfim, não tem como se você não trabalha o fator humano ali. Porque se toda máquina, né, na maioria das vezes, é operada pelo humano, ou se é ela que dá um input humano, a gente tem que pensar, então, em toda essa cadeia, né? Em todo o processo que tem ali, para ver em que momento vai existir aquela falha. Então, para que a gente consiga, então, fechar todas as portas e todo esse círculo que tem dentro de um processo na organização, a gente precisa também trabalhar a ética dentro da organização para que esse colaborador que está dentro da organização ele possa compreender o contexto e ele possa, assim, auxiliar essa organização. Por isso que eu coloco aqui a segurança de um lado e a ética do outro, ok? Então, a segurança, ela caminha par e passo, né? Ela vai lá de mãozinha dada com a ética. E aí, quando a gente fala de implementar a ética nas organizações, a gente está falando de desenvolver um pensamento ético, né, entre os colaboradores desta organização. E aí, quando eu falo de colaboradores, né, eu já até coloquei aqui, eu estou falando de quem? De todos, simplesmente todos que estão dentro da cadeia produtiva, que se relaciona com essa organização. Então, a gente está falando da alta direção, estamos falando dos fornecedores, estamos falando de clientes, estamos falando de colaboradores. A gente precisa que essas pessoas compreendam essa organização e compreendam como lidar com esse contexto, né? Então, por isso que existe essa abrangência, quando a gente fala da implementação de ética numa organização, ok? E aí, quando a gente fala de uma ética digital, o que a gente está falando é aplicar o conceito de ética dentro de um mundo virtual. A gente volta um pouquinho para trás e se pergunta, mas o que é ética, então? Né? A professora Valéria e o professor Márcio discutiram bastante até esse conceito, né? Esse conteúdo, que em linhas gerais, para a gente, quer dizer o seguinte, ó, disciplinar e orientar o comportamento humano no sentido de ações que contemplem o bem comum. É fazer o certo. E quando eu digo que é fazer o certo, aqui no contexto da nossa apresentação, é fazer o certo
dentro do contexto da organização, dentro do contexto de uma sociedade, né? Então, o que a gente quer aqui é ter a percepção que se eu estou dentro de uma organização, se eu estou dentro de um monte de tecnologia, a gente tem um contexto organizacional para pensar. E aí, ó, a gente vai, quando a gente fala de segurança e quando a gente fala de ética, o que a gente quer é manter a dignidade, a segurança, a privacidade e outros valores. Aonde? No ambiente virtual. Seguindo os valores morais e a legislação em relação, né, em respeito desse assunto. Por quê? De que legislação que eu estou falando? As legislações que falam sobre essas questões, né, computacionais, elas ainda são muito, vamos dizer assim, novas, né? Então, a gente ainda engatinha em muitas legislações, algumas a gente já está discutindo. Então, vejam, a de inteligência artificial agora, que a discussão sobre ética com a inteligência artificial, o povo está discutindo e correndo para poder regulamentar alguma coisa ou para publicar situações, né? A ONU já até se manifestou em relação a esse assunto, para que a gente possa, né? Porque a nossa discussão ela está um pouco atrasada em relação ao avanço da tecnologia, porque as pessoas já começaram a usar. Então, tem aí um descompasso. Mas a gente tem algumas questões éticas. No Brasil, a gente tem, né, o Marco Civil da Internet, que não é a melhor maravilha do mundo, mas está lá. É a legislação que a gente tem, é uma lei que a gente tem, né, que fala sobre o nosso comportamento na internet, o que pode, o que não pode. Né? Tem a Lei Carolina Dickmann, né, que também ela vai regulamentar que invasão de computação em computador e celular é crime. Né? A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai falar que vai garantir a privacidade. Então, a gente tem algumas leis que ajudam a gente nessa situação. Então, a organização ela precisa entender esse contexto e os seus colaboradores também. E o que acontece é que, às vezes, a organização ela está antenada com essa situação, ela conhece isso, mas o colaborador que está ali, não. Existe uma distância, existe um gap entre esse colaborador e entre essa organização. E, às vezes, a organização também não sabe. Né? Então, assim, a gente precisa organizar. Né? Então, essa discussão ela é importante, porque não é um caminho fácil. Né? Hoje em dia, a gente já está muito mais avançado em termos de organizações que estão aderentes, né, a essas questões de segurança, de ética, a essa implementação, mas a gente vai ver aqui que nem sempre é fácil e nem sempre o custo, porque envolve custo, né? E, enfim, tem questões aí que envolve essa situação toda. Então, quando a gente fala de governança, quando a gente fala de ética, a gente não tem como não pensar em duas questões: governança e compliance. Segurança também é muito assim, né? Quando você fala de segurança. Por quê? Porque, na verdade, você precisa ter uma organização, né? Você precisa ter uma estratégia, você precisa, quando você vai implementar segurança e quando você fala de ética, você precisa, na realidade, reorganizar a sua empresa, né? Reorganizar esse ambiente para que você possa identificar as pessoas, para que você possa ter processo definido. Então, vamos lá. Quando eu penso em governança, tanto a corporativa quanto a governança de segurança, enfim, na verdade, a governança é um conjunto de estratégias que ele vai sendo desenvolvido para essa empresa demonstrar seu valor no mercado. Ou seja, eu vou traçar uma série de objetivos, eu quero chegar ali, vou traçar uma série de objetivos, né? E vou entender como que eu vou fazer isso. Quais são as ações, né? Vou desenhar plano de ação, vou estabelecer metas, vou entender quanto eu tenho para chegar lá, vou entender o que eu quero de futuro. Então, na verdade, eu começo a olhar a minha organização e eu vou estabelecer uma série de contextos ali para que eu chegue em algum lugar. Então, quando eu penso em ética, eu também tenho que estruturar essa minha organização e fazer a ética caminhar dentro desse ambiente, né? Para que eu tenha um planejamento, para que eu possa sair do outro lado, já que eu quero uma empresa de sucesso, já que eu quero que a minha organização, né, ganhe mercado, eu quero ter diferencial competitivo. E aonde que entra o compliance? O compliance ele caminha com a governança porque ele vai ajudar todas essas ações corporativas de planejamento, de estratégia, ele vai ajudar porque ele vai controlar. E ele vai controlar de uma forma para ver
se essa empresa está realmente cumprindo todas as normas que foram estabelecidas, se ela está cumprindo a legislação e se ela tem também, né, a ética está ali dentro, né? Porque ele também vai ver aquele comportamento ético que foi estabelecido por aquela organização. Então, na verdade, quando a gente tem esses dois, quando a gente consegue ter uma empresa que implementa tanto a governança, tanto o compliance, a gente já está meio caminho andado. Só que, veja, eu estou falando para vocês, mas a gente tem que lembrar que uma empresa, existem empresas grandes, médias, pequenas. Então, tudo isso que a gente fala, a gente tem que conseguir aplicar em todas essas empresas. Obviamente que a gente vai aplicar isso de forma diferente a cada tamanho de empresa. Então, a gente tem que, na abstração do que a gente estuda, conseguir redefinir, redesenhar e falar, bom, como eu faço isso agora na pequena empresa que eu trabalho? Né? Porque aí a gente junta todo mundo e todo mundo, as empresas, conseguem caminhar da melhor forma possível, com o seu objetivo traçado, com o seu orçamento traçado, com a sua segurança estabelecida, com o seu comportamento ético adequado. Então, quando a gente pensa nessas ações, né, a gente começa a ver que a gente vai trabalhar, então, com normas, né, padrões, legislações, né? Existem uma série de normas e padrões que nos auxiliam nesse processo, porque se a minha empresa não tem nada implementada, eu tenho que começar de algum lugar. Então, eu, às vezes, lanço mão, muitas vezes, né? Eu lanço mão de alguns padrões, de algumas normas, para me ajudar a realinhar minha organização e fazer esse redesenho. Porque não adianta, se a gente não fizer uma rearrumação, eu não consigo nem começar, né? Então, por isso que o processo, muitas empresas são resistentes a essas implementações. Mas veja, se eu sou uma empresa que eu quero ir, né? Se eu quero implementar tecnologias, né? Ser uma indústria 4.0, né? Me alinhar nesse perfil de empresa, eu, na verdade, se eu não implementar segurança, se eu não tiver um comportamento ético, eu não vou conseguir fazer nada disso. E aí, na verdade, eu vou precisar lançar mão dessas situações, né? Eu vou precisar me reorganizar, vou precisar fazer redefinição de processo, vou ter que definir diversas políticas, vou ter que estabelecer a implementação de controle interno e, principalmente, que é onde eu quero focar, eu vou ter que estabelecer a conscientização e sensibilização de todos os envolvidos. E aqui está o nosso desafio. Aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Como que a gente faz isso? Como a gente chega lá? Né? Porque se eu começar a implementar tudo, se eu definir uma política, qualquer ela que seja, se a minha política não for aceita, se ninguém aplicar aquela política, ela não existe. Então, eu tenho que fazer dentro da organização que todos vivenciem essas situações que estão sendo planejadas, que estão sendo pensadas e que serão implementadas. Então, o meu funcionário tem que respirar toda essa situação. Mas para que ele possa respirar toda essa situação, ele tem que entender e eu tenho que comunicar, né? Eu tenho que comunicar, ele tem que entender e ele tem que praticar. E aí, né? É que vem a parte sensível da coisa. Por quê? Porque a gente tem que entender que uma empresa ela é feita de indivíduos, né? Ela é feita de indivíduos e esses indivíduos eles já trazem de casa, né? Ele tem uma própria escala de valor. Ele traz da formação dele, desde que ele nasceu, ele recebe valores morais na família, na escola, né? No que ele viveu como indivíduo. Então, ele tem uma escala de valor. E que essa escala de valor que ele traz da família dele, da infância dele, vai se modificando ao longo do tempo. Então, quando ele chega na empresa, quando ele chega em uma organização, né, a gente começa a perceber, às vezes, o que é importante para um não é tão importante para outro, porque as escalas de valores são diferentes. Então, a gente primeiro tem que compreender que cada indivíduo tem uma escala de valor que é diferenciada. Então, não dá para ele entrar numa empresa e eu achar que ele vai pensar ou ele vai compreender igual a A, a B, a C, porque não vai. O entendimento dele é diferente, até porque numa empresa a gente tem cargos diferentes, né? Visões diferentes, enfim, instruções diferentes, né? Então, conhecimentos diferentes. Então, a gente tem que entender
né? Quando a gente fala de uma conscientização e sensibilização de todos os envolvidos, a gente tem que entender que existe diferença entre essas pessoas. Então, aí já começa a nossa primeira questão. Não vamos botar problema, mas é questão para a gente pensar, né? A segunda coisa é que eu tenho que juntar essa escala de valores desse cara, né? E aí eu botei um desenho, que eu até esqueci de falar no anterior, né? Eu botei um desenho de uma pessoa, uma lupa, e a cabeça dele e uma empresa, né? Então eu tenho que juntar essa pessoa, eu tenho que juntar essa escala de valor individual aos valores da organização. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer esse indivíduo entender, compreender a missão, a visão e os valores da organização que ele trabalha. Ele tem que compreender que empresa é aquela, o que é aquilo, o que ele está fazendo ali, aonde aquela empresa quer chegar. Ele tem que entender qual é a importância do trabalho dele. Ele tem que entender que ele é peça fundamental naquela organização. Ele pode ser o porteiro, mas ele é peça fundamental. Então, ele tem que entender dentro desse contexto para que ele se sinta importante, para que ele entenda o trabalho dele e ele entenda, por exemplo, que ele como porteiro, ele como assessorista, por exemplo, que eu acho que é até um exemplo melhor, ele não tem que falar nada do que ele escuta para ninguém. Então, ele tem que entender esses contextos para que ele possa trabalhar de uma forma ética, para que ele possa compreender que, né, ele tem um papel ali que é reconhecido, que é importante, né, e que ele pode ajudar. Bom, então a gente tem que fazer essa junção, e fazer essa junção nem sempre é fácil, né? E além do mais, além de fazer a junção, a gente ainda tem que pensar que esse cara, se ele pensa diferente dessa organização, ou ele não vai ficar nessa organização, ou ele vai ter que se adequar. Né? Ele pode ter até uma visão um pouco diferente de valores quando ele estiver fora da empresa, mas dentro da empresa ele tem que trabalhar como aquela empresa pensa. Ele tem que ter atitudes como aquela empresa pensa. Né? Então, ele, inclusive, tem que entender isso. Ele tem que compreender esse papel dele. E daí é que é a importância dessa conscientização e sensibilização, né? De como a gente vai fazer isso. Então, eu só vou pedir desculpa a vocês que eu tive uma gripe, então de vez em quando eu tenho que beber esta água e minha fala some. Então, quando a gente vai desenvolver essa conscientização e sensibilização, na prática, o que a gente vai fazer é desenvolver um programa de conscientização organizacional. Esse programa de conscientização organizacional, ele pode ser de várias coisas, né? Qualquer empresa pode desenvolver isso. Então, a gente pode desenvolver um programa de conscientização de saúde, de segurança, ético, né? Enfim, e aí a estrutura do plano é a mesma para qualquer plano. Só um segundo, peço desculpa a vocês. Então, o que acontece com esse programa? O que a gente tem que perceber quando eu falo de um programa, né? Porque senão a gente fica falando assim, vamos desenvolver a ética, vamos conscientizar todo mundo, mas a gente precisa entender o que é essa conscientização, né? O que é o desenvolvimento dentro de uma organização de um programa de conscientização. Então, vamos lá. Ele é um processo contínuo. Por que ele é contínuo? Ele dura, às vezes, anos, ele é um projeto de longo prazo. Por quê? Porque eu não mudo a forma de pensar de uma pessoa numa tacada só. Então, a gente tem que pensar o seguinte: eu vou fazer um projeto dentro de uma organização, né, que é contínuo. A ideia é mudar o modo como as pessoas pensam e agem organizacionalmente. Eu não vou mudar a cabeça da pessoa, não é isso que a gente quer. A gente quer que aquela pessoa entenda que dentro daquela empresa ela tem que ter um comportamento que se espera que ela tenha. Né? Então, ela não pode tratar um cliente mal, ela não pode xingar o cliente, ela não pode pegar nada da empresa, enfim, aí vai depender de que empresa que é, que contexto que é, para a gente poder passar uma série de valores. Né? E aí, muito bom se essa pessoa realmente se modificar. Mas o que a gente está visando aqui é organizacionalmente fazer essa pessoa ter um comportamento ético dentro dessa empresa, né? Então, para que a gente possa alavancar o projeto, eu preciso, então, envolver minha alta direção. Se eu não tiver o envolvimento da alta direção, não vai adiantar nada. Porque, na verdade, a gente não vai ter o exemplo da alta direção, né? E que é necessário, porque, veja bem, se o presidente não faz, por que o resto vai fazer? Né? Enfim, tem uma série de questões que envolve aí, né? E também tem a questão financeira.
Se a gente não tiver um orçamento, se essa alta direção não reconhece que eu preciso, né, que o projeto é importante, que o programa de conscientização tem que sair, que ele é importante, que ele é prioritário, que ele necessita de um orçamento, eu não consigo trabalhar. Porque muitas das ações, né, algumas podem até ter algum custo, outras não. Né? Então, na verdade, a gente precisa de algum orçamento, a gente precisa do envolvimento da alta direção, a gente precisa de uma equipe para trabalhar, porque a gente precisa pensar em como vai fazer isso e a gente precisa de gente para ajudar. E essa equipe é uma equipe multidisciplinar. Dependendo do tamanho da minha organização, eu vou juntar RH, sei lá, se for uma conscientização de segurança, lá o pessoal de segurança, se for de ética, sei lá, trago compliance. Enfim, depende, né? A área de comunicação. E aí vai depender do que é, né? Do objetivo do plano e de como que a gente vai trabalhar. A gente pode, inclusive, terceirizar esse plano de conscientização. Tem várias empresas no mercado que constroem o plano. Né? Mas aí o custo é maior, então às vezes a empresa não quer ter custo. Dá para a gente fazer o nosso plano? Claro que dá. A gente só tem que perceber que é esse o meu objetivo, é mostrar aqui como é que esse plano funciona, né? Então, e para a gente conseguir construir esse plano, né? Então, na verdade, dentro de um plano, eu tenho várias campanhas. Então, eu tenho que começar dentro do plano a traçar um objetivo, né? Eu tenho que estabelecer o objetivo do meu plano, eu tenho que definir as estratégias que serão utilizadas, né, dentro desse plano. Eu tenho que definir cronograma de ação, eu tenho que selecionar as áreas ou empresa parceira, se eu for usar alguma, definir métrica. Então, veja, se eu partindo do meu plano de conscientização, de conscientização, se eu não tiver o meu objetivo claro, já é um problema. O que é legal aqui quando a gente pensa, né, no estabelecimento de objetivos? Eu não posso alcançar o mundo. Eu gosto muito de trabalhar pequeno e depois virar grande. Né? Por quê? Porque se eu pensar muito grande, às vezes a gente se atrapalha e não vai a lugar nenhum. Então, a gente pode construir um plano, que ele pode ser um plano com pequenos objetivos, né? Eu tenho lá meu tema, né? Ética. Né? E aí eu posso trabalhar pequenos objetivos dentro da ética, até para eu conhecer o meu público, para eu entender a carência desse público. Então, por exemplo, é muito bacana, antes da gente até traçar um plano de conscientização, é bacana a gente fazer uma identificação, né, de necessidades. Então, tem muitas empresas que elas fazem pesquisas. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar ética, né? Ética digital. Bom, se eu vou trabalhar ética digital dentro de uma organização, como que eu trabalho ética digital se o meu funcionário nem sabe o que é ética? Então, talvez seja interessante a gente fazer uma fase assim, né, de diagnóstico inicial da organização para entender se esses funcionários, se essas pessoas entendem o conceito da ética, sabem o que é ética, entendem quais os problemas éticos que tem dentro daquela organização, enfim. E aí, a partir desse levantamento inicial, dá inclusive para a gente categorizar o nível de maturidade da organização em relação ao tema, né? E dentro da ética, o tema que eu vou escolher, né? E dá para a gente também categorizar os perfis de usuário. Por exemplo, eu posso falar que o pessoal em ética digital, por exemplo, o pessoal da área de TI sabe muito, né? Já sabe mais que as pessoas de RH. Então, a gente consegue dividir por nichos, até para que a gente possa estabelecer, dentro das estratégias, dentro de tudo que a gente vai pensar, né, das estratégias, do cronograma e das campanhas, como é que a gente vai fazer. Então, partindo desse diagnóstico inicial, a gente consegue definir melhor o que a gente precisa fazer. Né? Então, a gente consegue identificar o número de campanhas, a gente consegue pensar no material que a gente vai usar nessas campanhas, a partir do momento que eu entendo o contexto. E aí eu consigo estabelecer os objetivos, né? E vejam, nada disso é imutável. A gente pode chegar lá, começa de uma forma, no ano seguinte a gente refaz tudo, né? E a gente vai mudando o nosso cronograma e as nossas estratégias. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa uma campanha, o que acontece é assim, a gente vai ter que medir. Eu fiz uma campanha esse ano, por exemplo, né?
E aí, no primeiro semestre, eu fiz a campanha de um assunto. No segundo semestre, eu faço uma campanha de um outro assunto. No ano seguinte, eu posso voltar lá e fazer um novo diagnóstico para ver se o pessoal esqueceu, se o pessoal está aplicando, se eu posso aumentar a minha, dar mais complexidade à minha campanha, né? Então, o que vai acontecer é que, na verdade, a gente vai ficar num processo contínuo. Até porque tecnologia, elas vão sendo implementadas novas tecnologias. Até porque, né, quando a gente está falando de conscientização, o processo é lento. A gente tem que entender que o cara vai ler a campanha, que o cara vai entender que aquilo está errado e vai fazer errado. Né? Ele vai chegar lá, não vai concordar, não vai fazer, até que ele se acostume com aquilo e até que ele realmente se conscientize que ele tem que fazer daquela forma. Então, não é um processo muito simples. Né? Algumas empresas acham, fiz esse ano, não vou fazer nunca mais. Não, porque a gente está falando do humano. A gente não está falando de uma máquina, né? E por isso que eu disse que ali é que é o nosso calcanhar de Aquiles. Outra questão que a gente não para pensar é o seguinte: a empresa ela tem uma rotatividade. Então você fez uma campanha esse ano, o cara saiu da empresa e entrou um novo, e esse não sabe nada daquele assunto, ou não participou daquela campanha, ou não entende aquele contexto. Então, na verdade, né, é um processo que a gente vai ficar ali patinando, até que a gente consiga efetivamente, né, entender. E por isso que a definição de métricas é tão importante, porque eu preciso ver se a gente está caminhando ou não. Né? Eu diria que é a parte assim bem interessante da coisa. Até para a gente falar, bom, essa área aqui, eles já estão super capacitados, já entenderam bem a situação, não preciso voltar mais nessa área, mas aquela área ali, né? E a gente entender por que aquela área ali eu capacito tanto e eles não entendem. Talvez possa ser um problema de rotatividade, talvez possa ser um problema que a minha campanha não esteja adequada, talvez eu possa estar me comunicando equivocadamente, né? Porque, veja bem, tem gente que assimila melhor uma comunicação não verbal, né? Então, de repente, eu tenho que aplicar dentro da minha campanha diferentes estratégias, né? Tem que usar texto, vídeo, áudio, desenho, enfim, seja lá o que for. Mas eu tenho que usar diferentes mecanismos dentro dessa campanha para transformar ela numa coisa palatável para todo tipo de percepção. A ideia é fazer com que essas pessoas, né, consigam realmente compreender a mensagem, né, e absorver. Por isso é que é a parte mais frágil, né? Porque se eu fizer uma campanha e ela não for não tiver sido adequada àquela população, né, aquele público-alvo, não vou comunicar nada. Então é muito importante, né, a gente raciocinar, a gente refletir, a gente compreender quem é o meu público-alvo, para quem que eu vou falar da minha organização, né? E por isso que eu falei que cada indivíduo é diferente. Então, veja, assim, não é a mesma campanha para todo mundo, né? Não é da mesma forma. E tem empresas que não compreendem isso. Tem empresas que não querem ter esse, porque é um gasto. Veja, é um gasto necessariamente não é de dinheiro, mas é de tempo, de pessoas, né? Então, assim, é muito envolvimento. E se eu não tenho a minha alta direção ali, do meu ladinho, entendendo isso, porque imagina, você leva as métricas e as métricas são ruins. Então, assim, não adianta, não é para retaliar a pessoa, é para a gente ir como um grande grupo, né? Vamos que está todo mundo abraçado e vamos, né? Que a gente vai sair do outro lado. Então, assim, tem que ter esse acolhimento desses colaboradores dentro dessa campanha de conscientização. Senão a pessoa nem vai querer saber, né? O indivíduo, ele só protege, ele só guarda, né? Só toma conta daquilo que ele julga importante. Ele tem que achar que é importante para ele trabalhar naquela empresa, cuidar daquela empresa, entender o negócio daquela empresa. Então, se eu não informar corretamente, nada vai acontecer, tá? Então, quando a gente pensa a estratégia, eu tenho que tratar como um projeto, né? Como ter as linhas gerais do que eu quero, definir a minha estratégia, ver o que a gente vai usar aqui para também não ficar um plano de conscientização chato, um plano de conscientização
pedante, né? Enfim, não podemos ser agressivos se a pessoa não aprender, se a pessoa não compreender, se a pessoa discordar. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade em todas essas questões, ok? E entender que ele é um plano que ele não é curto, não é de curto prazo, ele é de longo prazo, tá? Bom, e aí eu coloco aqui uma fonte de material para o desenvolvimento de campanhas internas. Como a gente está falando de campanha de conscientização, necessariamente não é voltado, é voltado para a ética digital, né? Não é voltado para a ética genericamente, mas por que eu estou falando isso? A gente está falando de indústria 4.0, então necessariamente a gente está falando de tecnologia. Então, não sei se vocês conhecem o Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. Aqui embaixo eu coloquei os 4 íconezinhos deles, né? Então, o ícone do CGI.br é CGI.br, do CERT.br é CERT.br, o NIC.br, e eles têm uma página chamada Cidadão na Rede. O CGI, ele, como Comitê Gestor da Internet, é ele que coordena todas as ações de internet do país, né? Então, junto com o núcleo de coordenação do ponto.br, né, e do CERT, eles fazem um conglomerado para poder estar atuando nessa área, né? Então, o CERT, ele faz a parte de estudo, resposta e tratamento de incidentes de segurança no Brasil. Então, toda vez que uma empresa que tenha um ponto, né, registrado no Brasil, se tiver uma invasão, ela deve comunicar ao CERT. Então, do que eu estou falando, né? A Unileia.edu, ela está no Brasil. Então, a Unileia, se ela tiver, né, se a área de informática, se a área de tecnologia da Unileia tiver uma invasão, tiver qualquer problema, um incidente de segurança, ela comunica ao CERT, ou o próprio CERT, se ele perceber isso, ele também pode ligar e avisar. Então, eles também fazem um trabalho, né, de proatividade. E aí, tanto o comitê gestor, quanto o núcleo, quanto o CERT, eles têm assim, uma gama de material, de tutorial, de panfletinho, de cartilha, de vídeo, que podem ajudar a gente a estar colocando nas nossas organizações. Aí eles criaram o site Internet Segura. O site Internet Segura, ele é interessante porque ele tem uma aba que é para estudante, olha isso, para estudante, para professor, para idosos mais de 60 anos, né? Porque o objetivo do site da Internet Segura, veja, o site Internet Segura é um tipo de campanha de conscientização. Eles fizeram em formato de site e ofertaram isso para o Brasil. Então, lá você consegue baixar tutorial, cartilhas. Então, você tem uma aba que é para criança, você tem uma aba que é para pais, tem uma aba para idosos, uma aba para empresas, uma aba para técnicos de informática. Então, é muito interessante, porque e a licença que está ali naqueles materiais a gente pode usar à vontade. Então, não tem problema, ela é uma licença que pode ser compartilhada, e aí a gente pode também, né, olhar outras campanhas de conscientização, que é muito legal, as pessoas são criativas pra caramba, né? Eu trabalhei numa empresa que eles faziam a hora da pipoca. Então, a hora da pipoca era um momento que a empresa reunia os colaboradores na hora do almoço, passava um filme, dava pipoca, né? Enfim, e aí eles marcavam o evento e faziam, né? E aí tinha lá a campanha de conscientização. O filme normalmente que a gente assistia era sempre um filme ligado à área que eles queriam conscientizar, né? Então tem empresas que fazem gincanas, fazem games. Então assim, isso é legal, porque você além de integrar a organização, além de integrar a empresa, você ainda está divulgando e está fazendo com que aquelas pessoas aprendam, né? Então, é uma fonte legal para vocês verem e para conhecer também, saber que a nossa internet ela é monitorada, né? Existe uma série de estudos, uma série de questões, né? O CERT tem uma série de cursos, fazem palestras, então tem muito material para a gente poder buscar e a gente conseguir perceber como são as campanhas ou buscar ideias, né? Para que a gente possa trazer isso para dentro da nossa organização e a gente conseguir conscientizar os colaboradores. Veja que quando a gente fala, da ética, a gente linka isso com os aspectos de segurança.
Por que que eu estou falando da segurança o tempo inteiro? Porque quando você está trabalhando com segurança, né, quando você olha a segurança da informação de uma organização, você está preocupado com aqueles dados que estão ali, né, com o conteúdo daquela informação. E você olha essa informação sobre diversos aspectos, né? Sobre o aspecto da privacidade, da autenticidade, da disponibilidade, né, da legalidade. Então, existe uma série de aspectos que você olha e você faz, né? Você implementa ações para que se mantenha isso dessa forma, né? E aí, quando você fala da ética, é bacana porque aí você pensa assim, e a LGPD vem complementar isso, sabe por quê? Porque, por exemplo, você tem um banco de dados, as suas informações estão dentro desse banco de dados, né? As informações do usuário, veja, as informações do usuário estão dentro do banco de dados. Quem trabalha na área de TI, por exemplo, não é dono do banco de dados, não é dono daquela informação, ela pode ser dono da máquina, mas o que está dentro daquela máquina necessariamente não pertence àquela organização, né? Então, por isso que a LGPD vem ajudar em função dessa situação, vem esclarecer um problema que se tinha antes, vem esclarecer um problema vem esclarecer um problema que se tinha antes, de que algumas empresas se achavam donas daquilo, né? Vendiam base de dados, vendiam, enfim. Então, aos poucos a gente vai regularizando, aos poucos a gente vai ordenando, né, e organizando essa situação. E as pessoas vão se achando, né? Os próprios profissionais de TI hoje já têm muito mais consciência, né, que eles estão ali e eles têm uma função que é a função meio, né? Por isso que tudo isso que a gente discute é muito importante. Só que às vezes aquele profissional não tem essa consciência. Ele não sabe, ele sabe que ele tem que apertar o botão, pronto, acabou, né? E aí o chefe dele manda, por exemplo, ele fazer uma ação que não é muito, né, correta e ele não sabe que aquilo não pode. Então, é importante que a gente se capacite, é importante que a gente compreenda o meio que a gente está inserido, né? E, como eu falo, né, estou falando para estudantes, enfim, para pessoas interessadas nesse assunto, a gente tem que se capacitar, se autocapacitar também, né? Afinal de contas, a gente vive numa sociedade, então a gente precisa saber o que que eu posso e o que que eu não posso fazer. E por isso que o site da Internet Segura é relevante, o site do Cidadão na Rede também é muito interessante. Então, convido vocês a conhecerem, né, todos esses sites do CGI, do CERT, do NIC, entre nessas páginas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma outra questão, eu estou aqui à disposição, ok? Eu agradeço a todos vocês e eu vou ficar por aqui. Maravilha, professora, muito obrigada. Eita, meu gato pulou aqui. Muito obrigada, palestra muito elucidativa. Os alunos aqui estão elogiando a palestra. Peraí, que agora deu problema aqui. Batendo palmas, dizendo que é muito importante, que os assuntos trabalhados foram muito importantes, agradecendo muito. Não teve nenhuma pergunta específica, só agradecendo e dando parabéns, dizendo que é muito maravilhosa, agradecendo as fontes. Ah, muito bom, pessoal. Professora, muito obrigada, né? Acho que podemos encerrar. Deixa eu ver. Tá, estão falando. O formulário está dando erro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, a Raquel disse que conseguiu responder. Hum, aqui para mim ele aparece normalmente, pessoal. Se vocês não receberem, é, fala conosco, manda um e-mail para a gente, tá bom? Que a gente resolve, se vocês não receberem o certificado. Dá um print, por favor, no formulário e manda para a gente, que aí a gente resolve a questão do certificado para vocês. Tudo bem? Professora, Luciana, muito obrigada. eu Oi, queria só pois não. agradecer a oportunidade, né?
e a paciência de todos. E se é Sim. o caso, alguém tem alguma Imagina. dúvida, é só mandar no link ali que eu respondo, né? Ou quem for meu aluno pode me mandar um e-mail, não tem problema. Tá bom? Que maravilha. Pessoal, obrigada. Lembrando que às 18 horas temos a palestra de encerramento da nossa semana acadêmica, tá bom? A gente se encontra às 18 horas, daqui a pouquinho. Eu também estarei aqui presente, junto com a professora Andréia Ribas, e o tema Indicadores de Gênero e Boas Práticas das Organizações Públicas e Privadas no Brasil. Até já. A Ari também, em Brasília, que nos auxiliou aqui. Muito obrigada, está no nosso estúdio. Obrigada mais uma vez, professora. Até já. Tchau, fica com Deus.